Visão Panorâmica. Bom dia, meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal Visão Panorâmica. Fiquem aí, porque eu tenho uma notícia bombástica para todos vocês envolvendo o ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes. Uma delas é falando sobre o pronunciamento do general Mourão sobre o caso Jean Willis. O clima começa a esquentar em Brasília. Para desespero de Gleisi Hoffmann, os militares começam a pressão em 2019. O que assusta a esquerda de fato? O que assusta eles é saber que o serviço de inteligência trabalha a todo vapor em Brasília para limparem os três poderes, porque sabemos que no governo de Lula, no governo de Dilma Rousseff, o país foi manchado pela corrupção envolvendo os políticos lá em Brasília. Sim, é verdade. Hamilton Mourão disse hoje que quem ameaça parlamentares está cometendo crime contra a democracia. Registra o site O Globo. Sim, o general tem razão. Tolerância zero para qualquer tipo de ameaças. Abre aspas, veja aqui a fala do general. Quem ameaça parlamentar está cometendo um crime contra a democracia. Uma das coisas mais importantes é ter sua própria opinião e ter a liberdade para expressá-la. Os parlamentares estão ali, eleitos pelo povo, representam os cidadãos que votaram nele. Quer você goste, quer você não goste das ideias do cara, você ouve. Se gostou, bate palma. Se não gostou, paciência. Esse foi o recado do vice de Bolsonaro, mas na minha humilde opinião, eu acho que Jean Willis desistiu do mandato de deputado lá em Brasília porque ele sabe que os militares assumiram o governo do país ao lado de Bolsonaro. E os tentáculos da esquerda que envolviam os três poderes em Brasília foram dissipados pelo Serviço de Inteligência da Polícia Federal no comando de Deltan Dallagnol. Nós sempre falamos aqui no canal Visão Panorâmica que em 2019 o bicho ia pegar para esses políticos que estão envolvidos em corrupção e em lavagem de dinheiro. E a mídia, a todo momento, divulga notícias falando sobre os envolvimentos desses políticos. É uma vergonha o que está acontecendo dentro do nosso país. Sabemos da integridade dos militares que prometeram que iam sim fazer a varredura nos três poderes. Continuando aqui, o general ainda falando, temos que aguardar quais são essas ameaças, porque ele falou de forma genérica. Quando a gente diz que está sendo ameaçado, tem que se dizer por quem. Meus amigos, o general tem razão. O deputado precisa sim dar nomes, dizer da onde está vindo estas ameaças, porque senão fica um simples ponto de interrogação. E essas investigações são complicadas. Lembram o caso de Juiz de Fora, onde Bolsonaro sofreu aquele atentado envolvendo Adélio Bispo? Segundo as informações de um delegado, havia sim mais envolvidos no caso. E segundo o agressor Adélio Bispo, ele mesmo praticou o ato sozinho, ou seja, sem a participação de terceiros. E para finalizar a notícia, vejam aqui a frase mais polêmica da notícia, onde o general diz aqui, e mais, não estou na chuteira de Jean Willis, ele que sabe qual é o grau de confusão que ele está metido, ou seja, este caso tem pano pra manga. Se houve culpados, que paguem pelas ameaças, mas se houver escândalos do deputado, que ele pague e seja preso pelo Serviço de Inteligência da Polícia Federal, que vai sim cair matando em cima desse caso. Aguardem. E a Venezuela? O que nos entristece é saber que o povo venezuelano vive debaixo de um jugo desigual lá na Venezuela, ao comando de Nicolás Maduro. As ruas estão tomadas. O povo venezuelano não aceita o governo de Nicolás Maduro e os outros países já começam a entender este recado. Vejam aqui comigo a segunda notícia do dia. Alemanha e Espanha também estão prontas para reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. O clima está esquentando ali na Venezuela. A qualquer momento Nicolás Maduro pode cair. Ele está respaldado pelos militares que o apoiam em seu governo. Em um vídeo publicado aqui mesmo no canal Visão Panorâmica, vocês lembram aonde nós falamos aqui que alguns militares que estavam fora do país gravaram um vídeo pedindo para que os militares da ativa abandonassem o governo de Maduro. E é o que
está acontecendo. Na minha opinião, Maduro resiste por alguns dias, mas logo ele vai cair. E o clima esquenta ainda mais, porque o país de primeiro mundo, os Estados Unidos, foram para cima de Nicolás Maduro. Os americanos aumentaram a pressão sobre o presidente venezuelano, horas antes do início de uma jornada de protesto a favor do governo de Maduro. Os países deixaram de apoiar Maduro para apoiar Juan Guaidó. Em uma comunicação gravada em vídeo dirigida aos venezuelanos e num artigo publicado, o vice-presidente norte-americano ficou a um passo de reconhecer oficialmente o opositor Juan Guaidó como legítimo presidente da Venezuela, e a maioria dos países estão ao lado dos Estados Unidos. A qualquer momento Maduro pode cair. E ele diz mais aqui, ó, abre aspas, tem de se ir embora. Nas entrelinhas, o norte-americano está dizendo: Maduro, pegue as suas malas e saia da Venezuela. Parabéns para o povo tão sofrido da Venezuela, que tomaram as ruas, pediram ajuda para outros países que entenderam o recado. E eu agora vou com a última notícia do dia, falando sobre os escândalos de Gilmar Mendes. Nós sabemos que Gilmar Mendes engavetou vários processos contra Lula, vários processos contra Gleice Hoffmann e outros petistas. Gilmar Mendes age com indiferente segurança, como que quem pode desafiar o que quiser e desacatar a quem quiser, e nada lhe acontece. Não que desfrute de cobertura legal ou moral para tanto. Conta isso sim, com a falta de resposta para a pergunta que mais se ouve e mais se faz. Não há ninguém nem o que fazer contra esse vale tudo? O ministro sempre coloca à prova a justiça do nosso país. Lendo algumas notícias no site República de Curitiba, encontrei essa envolvendo os escândalos de Gilmar Mendes em Brasília, cujo título diz assim: para prender rixa, juiz de Curitiba enfrentou decisão de Gilmar Mendes. Pois é, mais uma vez o ministro defendendo a corrupção dentro do nosso país, e o juiz teve que intervir para que a justiça fosse feita no caso. O juiz Paulo Sérgio Ribeiro, da 23ª Vara Federal de Curitiba, precisou enfrentar a decisão do ministro Gilmar Mendes para poder prender o ex-governador Beto Richa. Como sempre, um ministro envolvido em escândalos, tendo que enfrentá-lo para poder condenar um ex-governador envolvido em escândalos. Parabéns pela decisão tomada pelo juiz, que foi para cima, mostrando que a justiça do nosso país precisa sim ser cumprida à risca. Cuidado, Gilmar Mendes. Ao seu lado agora em 2019 se encontra o herói, o ministro Sérgio Moro, que na Operação Lava Jato botou vários políticos atrás das grades. Continuando aqui a notícia, Beto Richa já havia sido preso em setembro de 2018, mas foi solto por um habeas corpus de Gilmar Mendes. Acontece que esse habeas corpus servia como, entre aspas, salvo-conduto para prisões preventivas operadas com base em risco à ordem pública e à economia. Entenderam a notícia? Pois é, o ministro sempre envolvido em escândalos, principalmente defendendo esses políticos que estão sim sendo investigados pela Polícia Federal. E Bolsonaro, em vários discursos, disse sim que a missão dele é defender o país e limpar os três poderes. E a faxina já começou. Vocês viram a desistência do ex-deputado Jean Willis. Como eu disse, os tentáculos nos três poderes foram dissipados. O juiz Ribeiro finaliza aqui então dizendo que justificou a prisão com a necessidade da ação com o fundamento de conveniência da instrução criminal, visto que os acusados estariam trabalhando com o objetivo de coagir testemunhas do caso. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias. Falamos aqui sobre os escândalos envolvendo o ex-deputado Jean Willis e a fala do general Mourão, onde ele diz que se houve ameaça contra o deputado, que essas ameaças sejam reveladas. Comentamos aqui também sobre o caos que se encontra na Venezuela. Sim, e vários países mostraram apoio aos venezuelanos. Abordamos aqui o polêmico assunto envolvendo o ministro Gilmar Mendes, que caiu nas mãos do juiz Ribeiro. Quem vos fala aqui é o Fábio. Um ótimo dia para todos vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal Visão Panorâmica. Todos os dias estamos aqui às 7h45 da manhã, trazendo
as principais notícias do Brasil e do mundo para todos vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ser notificado. Este é o Visão Panorâmica.